vamos falar a partir de agora, começar a contar a história da vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Bahia. Antes de a gente começar a falar de futebol e de cabeça inchada, né, e de remédio para dor de cabeça, meu caro Cássio Cardoso, um cheiro, meu irmão, parece que o destino estava adivinhando. Eu não sabia que estava na escala com você, porque estava inclusive marcado nosso querido Pedro Pereira, quando, de repente, tive a grata surpresa que, na verdade, foi um equívoco de Rodrigo Carvalho. E estamos juntos aqui, Cássio Tá vendo Cardoso. como são as Um coisas, velho? cheiro, E meu a irmão, que gente se alegria, falando hoje velho. porque tava com saudade. Porque, rapaz, que saudade, que não se fala, tem tempo, não sei o que, etc. Tal, e você, eu sabia que ia fazer, mas não Pois sabia que é, você não sabia, pô. não Senão eu tinha estava dado uma boa sabendo, notícia. pô. Não Que estava bom, meu sabendo. irmão. Que bom de ver aqui. Não sei se seu microfone, eu estou vendo que você está com um lapelinha aí, mas eu não tenho certeza se ele está ligado. Testa aí para a gente ver Som, mais uma som, vez. som, testando, Cássio. Acho que agora estamos. Rolou, É, rolou. olha aí, agora Pera aí. estamos em Dolby. Vamos ver. Ele tá ligado É, aqui. tá funcionando, tá funcionando. Funcionando? Massa, massa. Vamos Muito nessa. bem. Fica ligado. Então é isso. Agora sim, meu querido Cardoso, vamos começar, tá, a contar a história dessa partida, né, entre São Paulo e Bahia, e depois a gente fala da questão matemática, que eu também Certo. tenho algo importante para perguntar para você. Só que esse jogo tem uma história, e de certa forma é uma história de um roteiro repetido e que deixa o torcedor do Bahia cansado, né? Deixa o torcedor do Bahia, eu diria, sem ter o devido estímulo para abraçar com todas as forças aí essa campanha já histórica que o Bahia está fazendo. E o grande problema, Cardoso, é quando o Bahia se afasta justamente do seu torcedor. Aparentemente, o Bahia simplesmente não consegue ter solidez quando joga fora de casa, perde a competitividade que é tão peculiar, que é tão evidente quando joga em seus domínios. O que é que acontece com o Bahia? O que é que aconteceu de novo com o Bahia fora de casa, Cardoso? Olha, meu irmão, é bom estar com você nas lives. Suas perguntas são ótimas. Agora, essa aí eu diria que é a pergunta do milhão, viu, Celso? Irmão. Porque o próprio Rogério Ceni ele já não consegue explicar, ele já deixou claro que ele não sabe explicar, entende que é algo, enfim, que vai além do entendimento técnico, né? Não vou nem dizer que eu senti que ele tirou dele da reta, não. Mas a impressão que eu tenho é que ele sabe que faz parte disso. Mas ele dá uma cobrada também nos jogadores. Mas para mim, assim, Celso, se quem tá lá dentro, que quem acompanha o Bahia, não consegue identificar e resolver esse problema, para quem tá fora fica ainda mais misterioso, meu irmão. Porque, veja, o Bahia, ele é muito contrastante. O Bahia que tá em casa, o Bahia que joga na Fonte Nova, é um Bahia que supera, Vibrante, né? supera qualquer adversidade. É. Pegou o Flamengo com um time reserva praticamente e ganhou o jogo. Pegou o Palmeiras vindo de um jogo terrível contra o Vasco, sem o Jean Lucas. O Palmeiras também titular. O Bahia ganhou o jogo. Aí dá 4-0 no Grêmio, dá 1-0 no Inter. São 4 jogos seguidos que o Bahia não toma um gol em casa. Até o jogo que o Bahia perdeu em casa, a gente pode classificar como um bom jogo. Foi bem contra o Cruzeiro, né? Porque teve um bloco ali de tempo que o Bahia desligou o motor e aí o Cruzeiro é forte e virou. Então, como é que esse time é o mesmo time que nos últimos 9 jogos fora de casa tomou gol? Que das 3 partidas que ganhou fora, uma o Bahia jogou bem, mas fez o gol só nos acréscimos contra o Palmeiras. Escapou de fazer, escapou de tomar.
e fez o gol nos acréscimos com o Palmeiras. A outra, o time não estava bem quando o Bragantino perdeu um jogador por expulsão, cartão vermelho, e aí sim o Bahia tomou conta do jogo, sem dúvida, mereceu, e a expulsão foi justa. E a outra foi um jogo contra o Corinthians que o Bahia deve a obra e graça do Espírito Santo do futebol. Porque o Bahia errou tudo que podia errar, o Ronaldo fez um primeiro tempo desastroso, o Corinthians teve uns 2 ou 3 gols anulados, e na hora que empatou, com aquela pressão toda, tomou um gol logo depois que fez um pênalti, mas assim, foi, foi uma vitória quase que inexplicável. De lá para cá, o Bahia só não tomou gol fora de casa contra o Sport e o Retrô. Sport pela Copa, pela Série A, o Retrô pela Copa do Brasil. Então, esses dois times são os mesmos. Não é uma coisa tipo, porque o Rogério. E aí é que E tem não um foi. problema. E assim, contra o Retrô, que é um time que caiu da Série C, contra o Retrô, o Bahia escapou de tomar gol, inclusive. Foi, Importante pontuar. mascote lá, né? Mascote o nome dele? Exato, mascote, cara a cara no finzinho. Exatamente. O Bahia deu chance. E bom lembrar que contra o Ceará, que é o último jogo que o Bahia não perdeu fora de casa, foi contra o Ceará. Uhum. Perdeu os últimos 4. Perdeu o Vasco, perdeu o Botafogo, perdeu o Vitória, perdeu o São Paulo. E contra o Ceará não perdeu porque o Vina sai na cara do gol no último lance e o Ronaldo defende com o peito, a bola ainda bate na trave. Um gol inacreditável que o Vina perdeu. Esse Bahia, ele foi a campo hoje de novo no Morumbi. Morumbis, né? E, infelizmente, a gente entrou naquele formato, Celso, de resignação. Absoluta resignação, porque não há um cenário de mudança. Não é uma coisa associada à escalação. O grande problema de situações assim é quase como aquela história da pessoa que tinha muitos problemas e agora só tem um. Um problema maior, ele monopoliza a atenção e parece que a vida só tem um problema. Uhum. Trago um exemplo quando alguém tem problemas de dívidas, problemas amorosos, enfim, de repente Vem um descobre uma problema de doença, saúde. um problema de saúde. Aí você passa a ter um problema só, velho. Isso. Então, assim, quando o Bahia sai de casa, sai da Fonte Nova, e não é nem sai de Salvador, porque o Barradão é em Salvador e o Bahia repete comportamentos bizarros. Inclusive, a decisão do Campeonato Baiano que o Bahia venceu, o Vitória na ida 2-0, o 1-1 do Barradão da volta, é fantasioso. O Bahia fez o seu 1 no último lance do jogo, que foi o único chute do Bahia no gol, pô. É, Foi uma exato. partida tenebrosa do Bahia, a ponto do Rogério falar isso. Do Rogério ter dito que foi um título conquistado de forma vergonhosa pelo time dele. Ele não acha isso legal. Esse Bahia, ele não permite que a gente trate os problemas dos jogos fora de casa como coisas mais específicas. Exemplo, hoje eu poderia dizer, pô, Rogério, não dava para começar com Borducci e Arias. Ou era para ter o Michel em vez do Nestor. Não vai, a gente não tem. A gente não tem como chegar nessa etapa se antes a gente já percebe que não depende disso. Por exemplo, o Bahia já teve contextos em que pegou um adversário bem e perdeu. Mal foi incrível. Assim, a tabela foi uma mãe com o Bahia. Ó, vou fazer Foi. aqui para você uma. Vou te fazer aqui com você uma retrospectiva bem rápida, tá? Só de cabeça. O Bahia pegou o Grêmio fora. O Grêmio tava devastado. Aliás, eu vou voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. O Santos tava para demitir o Caixinha. Foi. Caixinha tava pendurado por um fiapo. O Bahia foi lá e permitiu o Santos virar o jogo em 2 minutos no segundo tempo, aí buscou um empatezinho no final com o Juba. Ao mesmo tempo, o Bahia fez 1-0 para ele ter feito todos. Isso eu tô falando do jogo só fora de casa. Depois o Bahia pega o Cruzeiro fora. Cruzeiro pressionado. Ganhou um jogo, aí perdeu um, aí empatou um. E aí o menino Leonardo Jardim tira a Gabigol do time, tira a Dudu do time, faz uma revolução. E o Bahia toma um amasso do Cruzeiro.
oportunidades, tá? O Bahia pegou o Grêmio, caramba. O Grêmio lá em Porto Alegre, Bruno Arleu à parte com seu garfo. Para ter feito o gol no primeiro tempo do Grêmio, não fez. O Sport já estava no caminho de confirmar seu rebaixamento quando o Bahia pegou o Sport Sim. no final. E detalhe, o Sport não tinha vencido nenhum jogo ainda. Não tinha nem vencido o Grêmio. E o Bahia não conseguiu somar 3 pontos. Quando o Bahia pega o Fortaleza, fora de casa, Fortaleza vinha de resultados desastrosos, estava estreando o Renato Paiva. Olha, o trabalho de Renato Paiva já não é bom. Ele muito tempo de clube. Você imagina começando. Com aquela coisa de levar a bola para um lugar para o outro. Só perguntar a Minhoca o que é o Thiago, qual é o começo do trabalho do Renato Horroroso. Paiva. Inacreditável aquilo ali. Esse time o Bahia não venceu. O Bahia não venceu um Vasco sem Ryan, sem Piton, sem uma série de jogadores que quase teve que improvisar na zaga, tá? Contra o Bahia. Esse Vasco, que não vencia em São Januário desde maio, vai vencer de novo contra o Bahia em setembro. O Botafogo, que o Bahia pegou, que não pressionou o Bahia no começo do jogo, como outros times tentam fazer. Esse Botafogo, ele tinha aberto 3-0 contra o Mirassol em casa e tomou um empate. Estava assustadíssimo, pressionado. O Bahia conseguiu perder o jogo. O Vitória, que o Bahia enfrentou no Barradão na última semana, jogou a vida ali dele. Se o Vitória empata o jogo, era praticamente caixão fechado para rebaixamento. E o Bahia não teve a menor condição de enfrentar o Vitória para ameaçar a condição do Vitória de permanência. Vai pegar um adversário devastado também. Hoje, o São Paulo veio de 7 derrotas e 8 jogos, Celso. O Morumbi tinha 15 mil pessoas. Morumbi com 15 mil pessoas é nada, é campo neutro, É gramado campo bom. neutro quase, né? O jogo do Bahia com o Botafogo tinha 6 mil. É. Pô, os cenários eram melhores possíveis. Não tá pegando os adversários com o estádio cheio, motivado. Não, velho. E eu não tô nem colocando o que for o Bahia na Copa do Brasil contra o Fluminense, aquela vergonha. Uhum. Então, hoje, quando chega pro jogo, eu não chego com nenhuma expectativa de sucesso. Agora, isso não pode significar que o Bahia tem o direito de ficar repetindo esse tipo de atuação fora e, principalmente, de não atacar essas chagas do grupo, que é esse comportamento frouxo, disperso, lento do time fora de casa. Então, o São Paulo hoje, rapaz, resolveu com 6 minutos. Primeiro tempo podia ter sido 3-0, teve um gol anulado por impedimento. E foi uma questão de participação Milimétrico. ali do Alan Franco no lance. Então, assim, não dá. O Bahia não tem dado sinais de vida fora de casa já há muito tempo. Então aí, infelizmente, a gente não consegue chegar e dizer, ah, foi por causa disso, foi porque tá faltando o Everton Ribeiro, foi porque o time tá cansado. Já ele falou do time cansado. Ah, o time tá cansado. O time jogou quinta de noite, domingo de noite, quarta de noite, sábado de noite. De fato, isso acaba com a raça de time. E eu não tô desfazendo desse aspecto. Mas isso não é necessariamente o motivo, porque o Bahia, descansado e completo, também fez jogos igualzinhos que fez Exatamente. hoje. Você não pode analisar isoladamente, né? Não Você vai. tem que analisar a soma aí de todos os contextos, né? É um padrão de comportamento, meu irmão. Isso, Então, perfeito, e perfeito, coletivo, um padrão de comportamento perfeito. coletivo, porque não é um, é outro. Então, isso aí faz com que o Bahia se coloque na condição de ameaça. Alguns aspectos, assim. Primeiro, que eu não estou vendo com tanta segurança a, o título da Libertadores indo para as mãos de um brasileiro. Eu acho Perfeito. Deixa eu até pontuar, Cardoso, o que você vai falar a partir de agora, porque eu acho que já merece até um, 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 um capítulo à parte aqui dentro da história que a gente está contando, né? Porque o que a gente vai falar a partir de agora é de que a possibilidade de um G6, né, para a Libertadores, ela já é
um pouco mais concreta, não é isso, meu caro Cardoso? Veja, G6 para a classificação direta da fase de grupos, sim, ainda é concreta. A gente está levando em consideração que o Palmeiras ou o Flamengo vai ganhar a Libertadores e que o Cruzeiro será campeão da Copa do Brasil. Se isso acontecer, os 6 primeiros da Série A vão para a fase de grupos da Libertadores. E aí o Bahia hoje está em sexto. Ou melhor, o Bahia hoje está em quinto. Pode se tornar o sexto amanhã se o Botafogo vencer o Santos. O jogo é no Rio. A questão, Celso, é a seguinte: o Fluminense, ele ganhou nesta rodada que o Bahia perdeu. E o Fluminense agora está a 5 pontos do Bahia. Provavelmente o Fluminense tem um jogo a menos. E o jogo é em casa contra o Ceará. Vai acontecer na próxima quarta. Então o Fluminense pode ficar, caso vença o Ceará no Maracanã, o Fluminense pode ficar a 2 pontos do Bahia. O Fluminense sétimo. Então o Bahia está olhando um padre na missa. Porque está de olho no Mirassol, no Botafogo se passar, mas o Fluminense está vindo aí, ó, arfando. E o último jogo do campeonato, Fluminense e Bahia. Exatamente. Então, você precisa colocar essas coisas em perspectiva. O Bahia precisa, em algum momento, aproveitar um adversário vulnerável. Não é possível. Mas Aproveitar hoje, as janelas, né, que vão se abrindo, né? esse campeonato é generoso demais com o Bahia não aproveita. E aí, velho, vai vir um momento em que eu não acredito. Por mais que eu acho que o Bahia é muito consistente, eu não acho que o Bahia vai fazer 100% em casa o tempo todo. Acho que o jogo do Vasco, por exemplo, é bem perigoso para o Bahia aqui. Uhum. Mas, sabe, porque 61 pontos pode encaminhar para a Libertadores. Você vai pegar a Juventude fora. Inter pressionado fora. Atlético Mineiro fora. E aí depois o Fluminense. Você precisa ter um, um nível de competitividade que possa lhe colocar em condição de buscar ponto. O Rogério trouxe ali na coletiva dele um discurso de que quase ninguém ganhou mais de 3 jogos na Série A, que se ganhasse quarto jogo fora de casa na Série A, o Bahia seria a sexta melhor campanha. Mas, pô, o que é que tem a ver eu com os outros, né? É difícil mesmo. Exatamente. Mas não é uma Exatamente. questão de resultado, é uma questão de performance. Porque Isso. quando o Bahia perdeu do Cruzeiro jogando bem, a gente tá destacando. Pô, perdeu. O próprio Rogério acho que fez besteira, botou Everton Ribeiro, Cauli e William José ao mesmo tempo em campo. Aí o Cruzeiro deitou. Sem ninguém Pô, para matar, né? os caras não sem a bola é um desastre. É. Nesse formato aí. Mas o que é que acontece? Perdeu, mas foi reconhecido que competiu. E é isso que ele tá cobrando. Competiu. O jogo hoje acabou no intervalo, pô. Acabou no Uhum. intervalo. É. É. Então é isso. Eu acho Gol que. de, gol de Ah, Bobadilha ali foi a pá de cal. foi. Poderia ter sido antes, com o Lucas Moura de cabeça. É. Entendeu? Então, velho, por que, aí quando a gente falou das análises individuais, eu posso até repetir, mas por que os caras que jogam na Fonte Nova, grama natural, verde, bola é a mesma, e os caras fogem tanto a esse nível de desempenho fora? Não dá para explicar, o Rogério disse que não sabe explicar, quem não vai saber somos nós. Mas que tá colocando em risco, tá. Ele vai fazer mais Tá. 8 jogos, são 4 em cada. 4 fora, 4 em casa. Muito bem, meu caro Cássio Cardoso. Com isso, a gente pode partir para a nossa análise dos destaques individuais e Bora. entender um pouco melhor como se deu essa derrota por 2-0 diante do São Paulo. Vamos começar com ele, com o goleiro Ronaldo, que tem lutado bastante para conseguir ser merecedor de confiança e para transmitir a confiança que um goleiro titular de um time do porte do Bahia atualmente precisa ter. É. Eu ainda penso, Celso, que o Ronaldo não é o goleiro que o Bahia precisa para conquistar o que pretende conquistar. E nem que Ronaldo ele está à altura do investimento que o Bahia está fazendo no clube. Mas eu preciso reconhecer que o Ronaldo tem sido muito feliz nos últimos jogos. Inclusive hoje, eu não reputo responsabilidade para ele em nenhum dos gols. E penso que ele foi importante no segundo tempo para que o Bahia evitasse tomar mais. Uhum. Ia sair com 4-0. Ele fez 2 defesas bem arrojadas. Então, o Ronaldo, ele tá pavimentando um caminho de confiança
pro Rogério, né, para os próprios Jogo a torcedores do jogo, Bahia. né? Hein? Jogo a jogo, né? Jogo a jogo, jogo a jogo. Pô, esses jogos todos que a gente citou que o Bahia ficou sem ser vazado em casa, em todos eles o Ronaldo fez defesa importante, pô. Todos eles. Uhum. Palmeiras, fez contra o Flamengo, uma com o Samuelinho na cara do gol. Contra o Inter, Vitinho. Então, isso aí tá dando a ele um status. E o jogo com os pés dele tem, tem melhorado Tá bastante. Então, superada a fase de desconfiança, aquele estágio de desconfiança que eu mencionei agora há pouco. ele tá, como é que a gente pode dizer? Ele tá num platôzinho, né? De performance e de tranquilidade. Tá sem concorrência, porque o João Paulo tá à disposição, mas, por exemplo, foi cortado de novo, então não sei até que. Uhum. Eu não sei dizer para você qual é o momento do João Paulo, sabe? Se ele de fato tá pronto para ser titular do Bahia, porque eu acho que o Bahia contratou o João Paulo para não deixar ele dar uma resposta, mas ele não veio pronto. O João Paulo. Então o Ronaldo vai ser titular até o final do ano, para mim isso tá claro. E hoje, indo pro Campinho, para mim, é verdinho. Não o verde maior, porque como foi 2-0, né? Tomou 2 gols. Mas é o verdinho ali suave pro Tô Ronaldo, bem. porque ele, ele merece assim, um reconhecimento por tudo que vem fazendo. E hoje, mais uma vez, repito, sem responsabilidade dos gols sofridos e ainda evitou outros gols do São Paulo. Na lateral direita, o Santiago Arias velho, é vermelho, velho, assim. O Arias, ele saiu já do Bahia, só ficou o corpo. Uhum. O cara tá com a cabeça em outro lugar, o cara tá performando mal, erra passe, marca mal, cometeu os 2 pênaltis já muito bobos, um contra o Vitória, outro contra o Ceará. Mas, assim, difícil explicar exatamente o que está acontecendo com o Arias. Já falei em outro momento e o pessoal até deu uma repercutida nisso. Informação que eu tenho é que o Bahia não quer renovar com ele. E não vai renovar com ele. Gilberto, velho, assim, eu não vou dar nota ao Gilberto. O Gilberto entrou no segundo tempo e por 10 minutos lesionou. É, não dá. Então, aí não dá para botar uma nota para ele. Ficar em uma situação difícil. O Eric, que entrou no lugar do Gilberto, eu vou botar para ele um amarelinho, porque não teve tanto tempo para jogar, já pegou o time cansado e com a crista baixa depois das lesões. Mas acho que ele pode ser uma alternativa legal ali pro lado direito. A volta do Eric é muito importante. David Duarte, laranja, laranja, mal, afobado, querendo conduzir bola. Ele hoje emulou aqueles bonequinhos de corda que você gira a corda e o bonequinho sai andando como se não houvesse amanhã, né, numa E só é, e é, direção. e é, é muito ruim para o Bahia quando o David Duarte deixa de ser a referência que ele é, né? Pois é, pois é. Defensiva, né? Hoje ele foi aquele David Duarte meio atabalhoado que a gente já viu em outros momentos. Então eu vou ficar com Uhum. laranja. Mingo. Para Mingo eu vou dar um laranja também. O lance do segundo gol ele permite que o Luciano dê uma chegada ali no calcanhar e aí o Bobadilha achou Bobadilha na cara do gol. E a Iago, Gorducci? vermelho. Eu vou É, falar uma coisa para você aqui, com todo respeito ao Iago, carreira, todo respeito aos familiares. Eu realmente espero que em 2026 o Iago Borducci não esteja vestindo a camisa do Bahia. Ele não apresentou condição de jogar no Bahia. é a maior lacuna entre o titular e o substituto imediato no elenco do Bahia com sobra, né? Aí é com sobra, com sobra. Você não tem nem no caso do Everton Ribeiro, que é muito grande, eu consigo considerar similar a saída de Juba do time. Impressionante. É E aí, impressionante. Iago foi muito mal. O Juba, quando entrou, vou dar um amarelinho. Acho que ele errou até um passe, mas ele conseguiu dar 2 passes perigosos, tentou ajudar a construir, deu um passe bom para o Ademir por dentro, depois um passe para o Kaique, quando ele foi no fundo. Então, acho que ele merece aí um amarelinho Juba. Acevedo, Acevedo. laranja. Laranja para O Acevedo. Acevedo que jogou como de fraque
contra o Grêmio, que jogou, fez uma partida absoluta, uma liderança absurda contra o Inter. Ficou em Salvador. Não foi bem. Errou passe. Aí ele tentou ser o Caio Alexandre, né? Não adianta ele tentar ser Caio Alexandre, tem que ser Acevedo. Se ele quiser ser Caio Alexandre, ele vai se complicar. Uhum. Mas, enfim, espero que alguém próximo a ele diga isso. Isso serve para a maioria dos volantes, não só para Acevedo. Para É, a maioria dos volantes que tentar secar Alexandre vai se quebrar, vai quebrar a vai se cara. quebrar. É, Joga o que sabe jogar. é. Não parou lá. Nenhum volante. O Acevedo não parou no Bahia à toa, então ele tem condição de jogar no Bahia. Agora ele vai ter uma característica e o Caio Alexandre vai ter outra. E eu acho que, inclusive, ele começou a melhorar na Fonte Nova quando ele começou. Ele absorveu mal jeito Acevedo, entendeu? Essa coisa meio gladiador, enfim, vai pro combate, marca tá em todo lugar. Nestor, laranja, é uma oportunidade contra o São Paulo, no estádio que ele conhece bem, foi mal. Gianluca me perde um gol, que, meu amigo. Aí o Jean Lucas, eu não sei o que eu faço. Eu coloco o vermelho pra ele ou se eu coloco o laranja, porque o gol que ele perde, não... mesmo com o Bahia jogando mal, como estava, o Bahia criou uma grande chance. Aos 17 minutos, estava 1-0 pro São Paulo. Você bota 1-1 ali, você reconfigura o jogo. Jean Sim. Lucas saiu na cara do gol, escolheu o canto, fez a pose e estou pra fora. De novo. Por que eu digo de novo? Porque o torcedor do Bahia lembra do jogo contra o Palmeiras. Lá em São Paulo, em 2024, o Bahia tomou 2-0. Contar 0-0, o Jean Lucas sai na cara do gol, rebola um pouquinho, escolhe o canto, chuta pra fora, achando que estava impedido e o lance estava legal. Então, vermelho para ele também. Ou laranja para ele também. Pesou aí, Ademir. né? Ademir. Também Eu- jogou o fino da bola, né? Contra o Grêmio. ah, Contra o Grêmio foi um absurdo. Eu vou jogar amarelinho. Por ter tentado ser a válvula de escape, estava muito bloqueado de fato. Taticamente, o Crespo fechou ali essa porta para ele. Mas ele tem. Não conseguiu ser efetivo, ser agudo, jogar nas costas do marcador como ele fez Não, contra o não. Grêmio, né? Foi o Enzo. O Enzo Dias estava muito colado nele. Colado mesmo, parecia uma marcação individual e não deu a menor chance ao Ademir. E olha que a Uhum. Ademir até tentou as jogadas individuais. Thiago, laranja, não pegou na bola. Sanabria, eu vou botar sem avaliação, porque ele se machucou antes dos 10, segundo tempo. Não estava nem mal, mas foi muito pouco o recorte, eu acho. Aí eu vou botar amarelinho. Thiago laranja, Sanabria amarelinho. E a gente vai fazer quase que uma sinaleira. Kaique vermelho. Kaique vermelho. Kaique, meu amigo Kaique tem muito recurso, mas hoje até para dominar uma bola ele tava brigando, velho. Dá nele em bola. Negócio impressionante. Tá apanhando na bola, né? Apanhando a bola. William José Laranja. Eu conheço um atacante que de vez em quando posta uns vídeos no YouTube, que é meio assim, que às vezes, de vez em quando apanha, dá na bola. Mas de vez em quando só. Ainda bem que esse atacante tem um tempo que não joga, né? Para nunca mais ter postado. Ai, É, ai. meu ferry boat preferido. Tipo isso. William José Laranjinha também. Performance ruim. E o Rogério Ceni vai pegar também um laranja. Esse arroto de suquita aí. Por que eu vou classificar dessa forma? Porque a gente credencia, né? Lógico que as cobranças dos jogadores têm que acontecer, a gente acaba fazendo um pouco isso quando a gente enumera aqui as atuações, mas um comportamento padronizado, coletivo de um time, ele precisa ser credenciado ao técnico. Então o Rogério está vivendo a mesma Berlinda. O Bahia de casa, que joga na Fonte Nova, coloca o Rogério num patamar quase inalcançável de reconhecimento, mas quando o Bahia sai de casa, o Rogério Ceni ele tem que lidar com questionamentos sobre a sua continuidade amanhã no Bahia. Porque era como se não se reconhecesse nele um cara preparado para fazer o time mudar a forma de jogar fora. E isso fosse mais relevante do que o fato dele conseguir conduzir o time para bons jogos em casa. Mas o comportamento coletivo precisa ser credenciado ao técnico. Ele recebe os louros pelo que faz na Fonte Nova e ele recebe a cobrança pelo que o Bahia faz fora de casa. O melhor em campo, meu querido Celso Ishigami, é Sim. o,
É o Ronaldo. Ronaldo. É, Goleiro é o Ronaldo. único, é o único verde. E é justo, na minha opinião, que o verde tenha prevalecido, porque ele evitou que o Bahia fosse goleado. Mas é frustrante isso, é mais um momento de que você se questiona ali o que é que pode mudar para que o Bahia expresse essa grandeza, né, também fora dos seus domínios. Mas, por enquanto, Mostra eu, esse potencial técnico embarcado que ele tem, né? eu tô apostando que isso só vai acontecer em 26. E espero que aconteça. Muito bem, estaremos aqui acompanhando. Amém. Desta forma, meus caros amigos, a gente tem aí o print do campinho dessa derrota do Bahia diante do São Paulo, 2-0, o jogo no Morumbi. Deixo um beijo aqui no meu querido Cássio Cardoso, que me fez Beijo, meu irmão. companhia Que bom aí nesse. estar com você. Sempre bom, meu irmão.